Meus irmãos. Eita, que boa noite para quem? Eu escutei quem está em casa no Instagram e não escutei vocês dando boa noite. Sejam todos bem-vindos, tanto vocês que estão aqui presencialmente, como o pessoal que também está nos assistindo pelo Instagram. Sejam todos muito bem-vindos e recebam o nosso abraço fraterno sempre. Meu nome é Maristela Lima, sou trabalhadora aqui da casa, da Fraternidade Espírita Missionário da Luz. E hoje estamos com nossa irmã Amanda Farias, que também é trabalhadora daqui da casa. E agradecer também a ela por ter aceito o convite de nos falar essa noite de um tema muito importante, bem interessante, que é o amor de mãe é uma conquista espiritual, para refletirmos. E tem como referência a literatura espírita. Como é de praxe, a gente vai dar alguns avisos. Vamos fazer alguns convites. Os convites aos nossos estudos, que é sempre bom a gente estudar para a gente ter um conhecimento maior, tanto do Evangelho de Jesus, como da doutrina espírita. Aí vamos lembrar que temos o CID, que é o curso de Introdução da Doutrina Espírita, o ESD, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. A casa também nos oferece o NEP, o estudo da série psicológica de Joana de Ângeles, o estudo das obras de André Luiz e o EAD. São vários estudos que a casa tem e que nos dá a oportunidade do aprendizado. Então, sintam-se todos convidados a participar dos nossos estudos. E também temos os trabalhos. Agradecemos, primeiramente, a todos aos itens que são doados, tanto para os amigos da noite, como a latinha, as famílias assistidas, as gestantes. Também temos o trabalho do pedágio, da campanha do quilo, visita às instituições de acolhimento ao idoso e ao Hospital da Miroeira. Quem tiver interesse em participar dos trabalhos, é necessário passar no atendimento fraterno. Mas por que passar no atendimento fraterno? Para ter mais ou menos uma ideia de cada trabalho, para ver o perfil de cada um, para ver qual é o trabalho que vai participar, para não entrar em um trabalho e dizer, não gostei desse, aí vai para outro trabalho e fica pulando de trabalho em trabalho até um que realmente tenha o perfil. Então, para que evitar isso, a gente passa no atendimento fraterno para já ter mais ou menos o perfil e para aquele trabalho mais adequado a cada um de nós. Vamos ler uma mensagem para fazermos a nossa harmonização. É um texto de André Luiz, cujo título é Separações, psicografia de Francisco Cândido Xavier, do livro Sinal Verde. Nas construções do bem, é forçoso contar com a retirada de muitos companheiros e, em muitas ocasiões, até mesmo daqueles que se nos fazem mais estimáveis. É preciso argumentar a separação quando necessária, como as árvores toleram a poda. Erro grave reter conosco um ente amigo que anseia por distância. Em vários casos, os destinos assemelham-se às estradas que se bifurcam para atender aos desígnios do progresso. Não servir de constrangimento para ninguém. Se alguém nos abandona em meio de empreendimento alusivo à felicidade de todos, e se não nos é possível atender à obra em regime de solidão, a divina providência suscita o aparecimento de novos companheiros que se nos associam à luta edificante. Nunca pedir ou exigir de outro aquilo que outro não possa dar. Não menosprezar a quem quer que seja. Saibamos orar em silêncio uns pelos outros. Apenas Deus pode julgar o íntimo de cada um.
E eu lembrei de um recado também que era para dar, lembrar que no dia 16 de junho vai haver a Assembleia Geral para a eleição da nova diretoria. Essa Assembleia é para os sócios efetivos. E a eleição é para o triênio de 2025 a junho de 2028. Então vamos fazer a nossa prece inicial. Pai de infinita bondade e misericórdia, amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga da Casa de Tamandaré, estamos aqui essa noite, unidos e reunidos em Teu nome, Pai amado, para aprendermos um pouquinho mais do Teu Evangelho, o conhecimento de um pouquinho mais da doutrina espírita. Que possamos, todos nós, sermos inspirados na compreensão do que a nossa irmã vai passar hoje e que inspire também, como temos a certeza que essa inspiração já vem sendo dada, para que ela possa passar todo o conteúdo de forma clara e objetiva, para que possamos compreender e vivenciar tudo aquilo que ela vai nos passando. Que a Tua bondade e misericórdia, Pai amado, nos ilumine e nos guie por todo sempre. Assim seja. Passamos a palavra à nossa irmã para dar início à sua palestra. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à Fraternidade Espírita Missionários da Luz. Que Deus, nosso Pai, de infinito amor, de infinita misericórdia, Jesus, o nosso irmão maior, e a espiritualidade superior possa estar conosco nesta noite, nos iluminando, nos incluindo, nos auxiliando em todas as nossas necessidades, que possamos, ao final, desta reflexão que vamos fazer na noite de hoje, retornar um pouco mais conhecedores, mais conscientes e mais felizes. E como a nossa amiga Maristela falou, meu nome é Amanda, sou trabalhadora desta casa e no mês de maio a nossa casa tem a preocupação de trazer temas, por ser um mês comemorativo, do Dia das Mães. A nossa casa tem essa preocupação de trazer temas relacionados a mães, a relação entre mães e filhos, a família. Então, hoje, vamos também abordar este tema. Tá? Mas antes da gente propriamente começar a falar do tema, a gente queria trazer duas passagens, dois momentos da vida de Jesus. Então, a gente vai perguntar para vocês, se vocês lembram qual foi o primeiro milagre registrado, digamos assim, que os apóstolos registraram para a gente. Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Transformou a água em vinho. Exatamente. Isso aconteceu numa festa de casamento, não é isso? Mas Jesus queria transformar aquela água em vinho, alguém lembra? Não. E ele fez por que aquilo? Foi a pedido de quem? Da mãe. De Maria, né? Ele nem estava se sentindo preparado para iniciar. Ele falou, não é o momento. Maria, vá. Como toda boa mãe insistente, persistente, que confia e acredita no seu filho, ela disse, vá. E Jesus atendeu a sua mãe e fez assim o primeiro milagre. Um outro momento que a gente queria trazer, também no caso, um segundo milagre, foi da mulher cananeia. Vocês conhecem essa passagem, essa história de Jesus? Jesus, ele se deslocava muito com seus apóstolos, seus discípulos, para levar o evangelho, para levar a mensagem. Num desses momentos, que foi trazido por Mateus no capítulo 15, versículo 21, e em Marcos, no capítulo 6, versículo 24 e 30, fala justamente da mulher cananeia, ou da mulher estrangeira. Talvez alguns, quando a gente começar a falar, vão se recordar.
Então é outro momento, é um outro milagre que a gente queria trazer, tá? Então Jesus se deslocando, como a gente já estava falando, para levar sua mensagem, seus ensinamentos, uma mulher, eis que para na frente de Jesus uma mulher cananeia. Marcos, ele relata que essa mulher, ela era grega. E como os gregos daquela época, eles tinham práticas religiosas diferentes das dos judeus. Os judeus acreditavam em um Deus único. Já os gregos, eles eram politeístas, idólatras. Então, eles tinham uma crença religiosa diferente. E isso tinha um certo estranhamento, né? As suas diferenças entre os judeus. Porém, essa mulher chegou até Jesus e disse assim: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Jesus inicialmente não deu atenção àquela mulher e ele seguiu. E essa mulher, ela insistiu, ela continuou a seguir Jesus e muito provavelmente ela estava fazendo muito barulho. Porque os discípulos chegaram para Jesus e disseram: Jesus, faz alguma coisa. Manda essa mulher se calar. Manda ela embora. E essa mulher insistentemente vai até Jesus e se ajoelha aos pés de Jesus e diz: Senhor, me socorre. Jesus, depois de tudo isso, ele olhou para a mulher. Eu não vou contar a versão toda, tá? A passagem inteira. A gente vai focar sobre esse trecho. Então, Jesus olha para a mulher e diz: ó mulher, grande é a tua fé. Seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã, ficou curada. Foi um pequeno momento, né? Um pequeno momento da história de Jesus que ele trouxe grandes ensinamentos, principalmente para os apóstolos, para os seus discípulos. O primeiro, que ele não veio apenas para as ovelhas desgarradas de Israel. Ele veio para todo aquele que reconhece nele o Filho de Deus. Que a nossa fé tem que ser inabalável. Como aquele ditado de que a nossa fé pode mover montanhas. Também que o amor é capaz de frutos incríveis. Que aquela mãe que foi humilde, persistente, deixando de lado suas crenças, identificando em Jesus a sua autoridade moral, e que ela, como mãe, era incapaz de ajudar a sua filha. Ela fez o que ela podia, então quando ela não podia mais, ela recorreu e identificou em Jesus, né, aquela autoridade moral, e com a sua fé, ela conseguiu curar a filha. Então são dois momentos que a gente queria trazer para a gente realmente entrar no clima do que a gente vai falar hoje. Amor e mãe. Dois momentos em que Jesus, através de pedidos de mulheres e mães, ele fez milagres. E a gente vai, durante a nossa explanação, fazer algumas perguntas para a nossa reflexão. O amor de mãe, o amor materno, ele é um instinto? Ele é o resultado de um determinismo biológico? Quer dizer que toda mãe, toda mulher que gera um filho, automaticamente nasce nela o instinto materno, o amor materno? Essa é uma das perguntas. A gente vai explicar durante a nossa reflexão. O amor de mãe é influenciado pelo comportamento social? Vamos ver isso também. O amor de mãe varia de acordo com a época e os costumes de um povo? Ou será o amor de mãe uma conquista do espírito em evolução? Por que há mães que não amam os seus filhos, já que a gente está falando de amor?
e amor sendo uma lei divina, a mãe que tivesse seu filho, todas deveriam amar. E a gente vai ver que nem todas amam os seus filhos. A gente vai compreender o porquê disso. O amor, como diz Allan Kardec, ele resume toda a doutrina de Jesus, porque ele é o sentimento por excelência. É o requinte do sentimento. A gente quis trazer desta forma para que a gente compreenda que no Evangelho segundo o Espiritismo, se a gente for pegar capítulo por capítulo, a gente vai ver que o amor ele não vem no começo, mas o amor ele vem depois. Depois de quê? De várias virtudes, de vários sentimentos que a gente vai precisar desenvolver para atingir realmente esse sentimento ou sentimento por excelência. Porque o maior mandamento da lei de Deus é o amor. Mas para isso a gente vai ter que desenvolver esses sentimentos até chegar realmente ao reflexo da própria divindade, que é o amor. E o amor materno, ele é considerado o amor que se aproxima mais. Né? Isso é o que trazem a espiritualidade, que é o que mais se aproxima do amor de Deus. E dentre as relações humanas, a gente falando de uma forma material, tá? Qual a relação mais próxima? Qual é o próximo mais próximo? A gente ficou refletindo, será que é a do marido com a esposa? Essa é a relação mais próxima que a gente pode ter dentro da relação material, relação humana? Não é. A relação mais próxima, e não há outra, não há dentro das relações humanas, da relação material, uma relação maior do que a de uma mãe com o seu filho. Ela abriga no seu ventre, por meses, um novo ser, que sente as suas sensações, que se oxigena porque ela respira, que se alimenta e cresce e se desenvolve porque ela se alimenta. Então, a gente não está falando de relação espiritual, ligação espiritual, está falando de relação material. E Allan Kardec, observando tanto os humanos como os animais, Allan Kardec ficava questionando, será que aquela relação, será que o animalzinho ama a sua cria? Porque ele identificava que a mulher amava o seu filho, existia uma relação. Mas entre os animais também existe uma relação. Mas será que é amor? Será que é instinto? Na questão 773, Allan Kardec fez uma pergunta. Por que é que, entre os animais, os pais e os filhos deixam de reconhecer-se desde que estes não mais precisam dos cuidados? Então, a gente trouxe essa imagem das tartaruguinhas. Acho que vocês já podem ter visto, não sei se pessoalmente, mas na televisão, que como é que a tartaruguinha, dá a luz. Ela vai até a praia, cava um buraco, deposita os ovos, tampa o buraco e tchau. Ela vai embora. Ali, ela não vai ficar preocupada. E agora? Eu botei 1000 ovos. Será que esses 1000 ovos vão nascer 1000 filhotes? Desses 1000 filhotes, será que os 1000 vão sobreviver, vão se alimentar? Não. Ela deixa que a natureza crie o seu curso. Ela sabe que ela fez o papel dela e ela seguiu. E agora é com a natureza. Será que isso acontece com nós, humanos, a mesma coisa? Não. Dentro do reino animal, eu falei da tartaruga, mas tem outros animais que necessitam de cuidados e de atenção, tá? A gente quis citar esse porque esse é extremo. Esse ela deixa e vai embora, nem olha para trás. E não há remorso. Ela não fica com dor na consciência porque abandonou os filhotes. Porque ela sabe que no tempo certo, aqueles ovos vão eclodir
enfim. E ela vai seguir a vida dela para, num outro momento, retornar à mesma praia, cavar um novo buraco, colocar mais ovos e a natureza vai seguir. E a resposta de Allan Kardec a essa pergunta é a seguinte: os animais vivem da vida material e não da moral. A ternura da mãe por seus pequenos tem por princípio o instinto de conservação dos seres aos quais ela deu a luz. Quando esses podem bastar a si mesmos, sua tarefa está cumprida e nada mais lhe pede a natureza. Por isso, ela os abandona para se ocupar com os recém-vindos. Então, como a gente falou, ela não vai ficar preocupada se deixou, se não deixou, simplesmente ela vai seguir, porque ela sabe que eles vão se cuidar bem só. Ela fez o papel dela dentro do plano maior de Deus. Nessa outra tela, fala justamente isso, que o animal tem a preocupação da conservação, da perpetuação da sua espécie. Já o humano já está envolvido o quê? Vou voltar para a gente não se confundir. O animal, ele age por instinto. E nós, seres humanos, nós também somos animais. Nós também temos instinto, mas nós temos, diferente do animal, os sentimentos. Então, nós estamos um passo, digamos assim, à frente, porque começamos a desenvolver os sentimentos e nós auxiliamos o progresso. Então, entre os animais, o amor se limita às necessidades materiais, ao instinto. Já a nós, seres humanos, Deus confiou às mães a tarefa de gerar e amar o reencarnante. E aí já vem a questão do sentimento. Na questão 890 do Livro dos Espíritos fala isso, que o amor maternal, a pergunta é, o amor maternal é uma virtude ou um sentimento instintivo, comum aos homens e os animais? E a espiritualidade responde, é uma coisa e outra. A natureza deu à mãe o amor dos filhos, no interesse de sua conservação. Mas no animal, esse amor é limitado às necessidades materiais. No homem, ele persiste por toda a vida e comporta um devotamento e uma abnegação, que são os sentimentos. Devotamento é dedicação e abnegação é desprendimento, superação do egoísmo em benefício da outra pessoa. É uma dedicação extrema. E será que esse amor que dizem que é desenvolvido, né, com a maternidade, ele nasce de uma hora para outra, como a gente vinha perguntando no início, a gente perguntou lá nas perguntas iniciais? Será que esse amor ele nasce com a maternidade? A gente viu que a gente tem uma etapa para construir. São degraus de crescimento que a gente vai desenvolvendo aqueles sentimentos até chegar no amor. Da mesma forma é o amor materno. No livro Entre a Terra e o Céu, André Luiz traz presente uma passagem que o ministro Clarencio falou, que a maternidade é sagrado serviço espiritual, em que a alma se demora séculos, na maioria das vezes, aperfeiçoando qualidades do sentimento. Então, hoje, nós vemos muitas mulheres aqui, muitas que geraram filhos, outras que não vão gerar, mas que vão ter outras oportunidades, ou já tiveram em outras encarnações, de desenvolver esse sentimento.
Todos nós estamos em graus evolutivos diferentes e vamos experimentar a situação de ser mãe para desenvolver esse amor. Só que ele vem dizendo aí que não é de uma hora para outra, não é como pegar um controle remoto e ligar uma televisão. Ele fala que demora séculos, na maioria das vezes. Então, nesta vida, não vim, por exemplo, para ser mãe. Na outra eu virei, na outra eu venho como homem, na outra eu venho como mulher e vou ser mãe de novo. A gente vai experienciando, vai experimentando e vai aprendendo a cada reencarnação essas virtudes, até que a gente vai desenvolver aquele sentimento maior, que é o amor. Utilizamos para essa pesquisa, como Maristela falou, a literatura espírita. Então, a gente estudou Evangelho, a gente viu o Livro dos Espíritos, alguns livros de Emmanuel, de Joana de Ângeles, tá? Oi? André Luiz, também, acabei de falar. E a gente estudou também na revista Reformador, que tem um artigo de Valderir Bezerra de Almeida, e ele fala muito, tá? Ele cita muito uma autora que é francesa, que é Elisabeth Badinter. Tá? Ela é filósofa francesa e ela estuda bastante a questão feminina, da relação com os filhos, enfim. E ela traz algumas ideias para que a gente reflita. Ela pergunta, na verdade, se todas as mães executam os procedimentos da maternagem da mesma forma. Será que uma mãe daqui, por exemplo, daqui de Recife, daqui de Olinda, ela executa aqueles mesmos cuidados, a mesma atenção, o mesmo carinho, o mesmo amor do que, por exemplo, uma mãe em outro país? Será que isso vai variar de acordo com a questão cultural, com a questão material ou moral? Será que existe uma cartilha dizendo como ser uma mãe perfeita, uma mãe ideal, e todas as mães seguem essa cartilha? Não existe. Tudo depende do seu grau evolutivo, da necessidade que o seu filho vai ter. Então, isso vai variar com relação ao tempo, com relação à cultura. E a gente trouxe aqui algumas coisas que ela traz para a gente. Que o instinto maternal, como se diz, o instinto, aquele instinto animal, ele é um mito. Não há um determinismo biológico, que nem toda mulher que gera uma vida, que tem um bebê, por exemplo, ela vai desenvolver esse amor materno. Não existe uma conduta maternal universal para cada mulher, porque nós somos espíritos únicos, temos cada um o nosso grau evolutivo, temos cada um a nossa necessidade. Então, a gente não pode botar isso de uma forma universal para todas as mulheres, para todas as mães agirem da mesma forma. E ela fala que esse desenvolvimento é gradual, como a gente já viu com relação aos sentimentos. E ela diz que o amor materno sofre influência das condições culturais, morais e materiais. A gente trouxe aqui como exemplo, na época do Brasil colonial, na época que os portugueses estavam aqui, aquela época, as mães, as mulheres que tinham neném, elas costumavam amamentar os seus filhos. Vocês têm alguma informação sobre isso? Já ouviram falar de ama de leite? Já ouviram, tá? Muitas vezes era porque aquela mulher não tinha possibilidade de amamentar. Ou ela achava que não tinha muito leite, achava que o leite era muito fraco. E aí ela recorria àquelas mulheres, principalmente as mulheres escravizadas, para amamentar o seu filho. E a gente quis trazer isso porque para a gente refletir que isso foi no Brasil colônia, em 1500, digamos.
Agora, em 2024, será que é da mesma forma? Será que a mãe de hoje mudou daquela mãe daquela época? Porque hoje o Ministério da Saúde, ele preconiza o quê? Que a mulher amamente exclusivamente por 6 meses o seu bebê. O Ministério da Saúde, inclusive, orienta a que uma mulher, por exemplo, que está dentro de uma maternidade, que uma mãe não alimente com o seu seio o filho de outra. Sabiam disso? Porque se aquela mulher tiver alguma doença, ela vai passar para o filho da outra mulher. Aquele bebê, ele vai ter acesso ao leite, mas é um leite que vai ser doado, vai ser tratado e vai ser oferecido ao bebê. Ao filho da mãe que não consegue ou não pode amamentar. E a gente quis trazer isso para a gente ver como mudou da época colonial para a época de hoje. O Ministério da Saúde fala que o ato de amamentar cria um vínculo extremamente forte de mãe com filho. É no ato de amamentar que a mãe, olhando para o filho, produz ainda mais leite. É no ato de amamentar que aquela criança, olhando para a mãe, cria um vínculo com aquela mãe. E a gente trouxe outra situação que é cultural. Por exemplo, tem povos na África que dão banho nos seus recém-nascidos, nos seus filhos pequenos, com urina de vaca. A gente trouxe essa curiosidade para vocês verem como é uma coisa diferente da nossa cultura. Porque eles acreditam que aquela urina ela tem ação que previne infecções. Enfim, dão banho com ervas. O primeiro banho em algumas culturas, como na Etiópia, no Sudão, as avós maternas dão banho naquela criança com ervas. E a gente não tem esse costume. Se a gente pega um recém-nascido e vai dar um banho com urina de vaca, com certeza vão dizer que a Amanda está variando. Mas é uma questão, gente, cultural. E a gente respeita a cultura do outro. Não é isso? Então, Elizabeth Bender, eu vou ler um trechinho que ela fala, que ao se percorrer a história das atitudes maternas, nasce a convicção de que o instinto materno é um mito. Não encontramos nenhuma conduta universal e necessária à mãe. Esse sentimento pode existir ou não existir. Ser e desaparecer. Mostrar-se forte ou frágil. Tudo depende da mãe, de sua história e da sua história e da história. Não é uma lei universal essa matéria, que escape ao determinismo natural. O amor materno não é inerente às mulheres. Ele é adicional. A gente conquista isso. A gente desenvolve isso. Não é o simples fato de ser mulher e ser mãe, e a gente reforça essa ideia que a gente vai desenvolver esse sentimento. Precisamos desenvolver tantos outros para chegar a esse sentimento maior, que não vai ser de uma hora para outra, como disse André Luiz, como bem trouxe. Vamos passar por vários processos, várias etapas, várias reencarnações, experimentando e aprendendo, para um dia, de fato, chegarmos a esse amor maior. Dando continuidade, nós, como espíritas, conhecendo o processo de reencarnação, vamos ter uma visão diferente desse assunto. No livro Vida e Sexo, Emmanuel, através de Chico Xavier, diz para a gente que, habitualmente, nunca sempre somos nós mesmos quem planifica a formação da família antes do nascimento terrestre, com o amparo e a supervisão dos instrutores
beneméritos. Ele está querendo dizer com isso aí que muitas vezes a gente participa do nosso plano reencarnatório. Muitas vezes. Mas outras vezes, ele fala nunca, sempre, quase nunca, a gente participa. E aí o que é que acontece? A gente vai reencarnar com quem a gente gosta e com quem a gente não gosta. Porque se a gente escolhesse, a gente ia querer escolher quem? Vir com quem a gente gosta. Imagina reencarnar numa casa, conviver numa casa por 30, 40 anos, dentro de uma casa, uma pessoa que a gente sabe que nos fez mal ou que a gente fez mal a ela. Mas quando chegamos, a gente faz planos do outro lado, mas quando a gente chega aqui e a gente esquece do que a gente planejou, né? A gente acertou do outro lado, aí a gente começa a ter algumas dificuldades. Porque a gente não reconhece no outro aquele espírito que, por exemplo, nos fez mal, mas a gente sente a energia, porque nós somos energia, nós somos vibração. E a gente sente. E depois não entende porque nós temos tantas dificuldades com aquele ser. Como a gente falou, quando são espíritos amigos, afins, é muito bom. Mas muitas vezes, nós precisamos reencarnar com espíritos que em outras vidas tivemos nossos desajustes, nossas dificuldades. E aí onde começam realmente as nossas dificuldades nesta encarnação. Quando a gente esquece temporariamente o que fomos, o que fizemos, quem prejudicamos ou quem nos prejudicou. Mas como espíritas, aprendendo o que diz a espiritualidade sobre reencarnação, vamos começar a compreender essas relações difíceis, como também relações necessárias. Porque já foi dito tantas vezes aqui, nós não erramos de endereço, nós não erramos de casa, não erramos em nascer naquela família. Estamos lá porque precisamos. Nessa imagem a gente consegue ver, né? Uma mãe. Quantas vezes a gente já ouviu falar em depressão pós-parto, algumas síndromes pós-parto, no puerpério, que nada mais é, gente, do que essa energia, essa vibração que essa mulher sente pelo outro, pelo espírito, pelo seu filho, mas que ela não compreende. Mas a gente consegue olhar essa cena, olhar esse quadro e compreender que essa mulher não está fazendo isso de propósito. Não está fazendo isso por mal. Porque muitas vezes, dentro da sociedade, julgamos a mulher, por exemplo, que a gente vai falar mais na frente, aquelas mulheres que odeiam seus filhos ou que abandonam os seus filhos, e a gente vai falar no próximo slide, né, na próxima tela sobre isso. E a gente julga aquela mulher, mas a gente não sabe a história espiritual daqueles seres que estão ali. E Emmanuel, no livro Família, falando dessa questão da reencarnação, ele diz que recebamos na criança de hoje, em pleno mundo físico, o companheiro do pretérito que nos bate à porta do coração, suplicando reajuste e socorro. Estendamos a luz da educação e do amor, diminuindo as sombras da penúria e da ignorância. O que é que Emmanuel diz para a gente com isso aí? Que a gente vai reencarnar com os nossos desafetos.
E que a gente receba aquela criança de braços abertos, porque a gente sabe que todos que estão juntos são companheiros do pretérito, que planejaram na outra vida virem juntos, planejaram ou não, também tem isso, mas que estão juntos para se melhorar. E ele fala que a gente deve receber, essa mãe deve receber na criança esse companheiro que está implorando, que pediu ajuda e socorro. E que é o momento de reparar ou tentar reparar essas frestas que ficaram. Que é uma ótima oportunidade. A reencarnação é a oportunidade de ajuste, de perdão, de reconciliação, de desenvolver aquelas virtudes que talvez não seja ainda o amor, mas que possa, pelo menos, a gente ter a consciência e a paciência, entendendo que aquele ser precisa vir daquele jeito, naquele momento, para que haja realmente um reajuste. Então, como é importante a gente ter esse conhecimento da espiritualidade, porque a gente, esse conhecimento que eles nos trazem para a gente entender essas relações com um olhar que não julgue, com um olhar que compreenda que naquele momento pode ter a dificuldade, mas amanhã vai ser um dia melhor. E que a gente pode, enquanto pais, enquanto mães, receber de fato essa criança, que eles falam, uma criança difícil, mas será que nós, adultos, pais e mães, também não somos difíceis? Que isso sirva para a gente refletir também as nossas ações e as nossas atitudes. E continuando, como a gente falou, na questão 891, que a gente olha outra imagem aí, uma mãe com dificuldade com seu filho, e a gente pode perguntar, por que nem todas as mães amam os seus filhos? Será que toda mãe ama o seu filho? Será que toda mãe ama da mesma forma todos os seus filhos? Não. E na questão 891, Allan Kardec pergunta à espiritualidade: por que há mães que odeiam seus filhos já desde a infância, se o amor é uma lei natural? Vimos que o amor é o maior mandamento, da lei, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E é uma lei, como a reencarnação também é uma lei, como o progresso também é uma lei. E por que será que algumas mães odeiam seus filhos? Algumas vezes, a resposta da espiritualidade. Algumas vezes é uma prova escolhida pelo espírito do filho ou uma expiação. Se ele mesmo foi um mau pai, ou uma mãe perversa, ou um mau filho em outra existência. Então, tudo a espiritualidade nos esclarece. A gente consegue, com esses ensinamentos, compreender o porquê daquela relação tão difícil. Às vezes, você fez a mesma coisa, como está dizendo aí, em outra vida. Você foi um mau pai, você foi uma mãe ruim. E aí você escolhe vir numa situação onde vai passar por algumas dificuldades com o pai, com a mãe, para quitar, para ajustar o seu débito com o passado. Não necessariamente com esse espírito, mas com o passado. E a gente aí entende, compreendendo isso, fica muito mais fácil da gente tomar nossas decisões. A gente rever nossas atitudes. Porque a gente sempre culpa o outro. Mas a gente tem que olhar um pouco também
para nós. E essas relações conflituosas que a gente vive ou presenciou outras famílias vivenciando isso, porque nem toda família tem essas dificuldades, mas outras têm mais. Essas relações conflituosas, onde tem relações com ódio, repulsa daquela mãe para o filho, a própria negação, a rejeição. A gente não vai se aprofundar nessa questão do aborto, né, o que antecede digamos, ao parto, ao nascimento, que muitas mães interrompem a gestação e a gente não compreende. A gente vai dizer, logicamente, se é mãe, por que ela fez isso? Toda vida é importante. Toda vida teria que vir, digamos, a termo. Mas o que a gente não pode, em hipótese alguma, é condenar e julgar essa mulher. A gente pode orar por ela, porque infelizmente, naquele momento, ela teve a oportunidade de ser o veículo de trazer um novo ser, de dar a oportunidade de reencarnação ao ser, de quitar seus tetos com aquele ser. Infelizmente, ela não conseguiu. E no livro No Mundo Maior, André Luiz diz que o Senhor criou o tépido e veludoso ninho do amor materno. Contudo, quando a mulher se rebela, insensível às sublimes vibrações da inspiração divina, é difícil, se não impossível, executar o programa delineado. A mulher realmente tem que estar disposta, sensível, para receber essa tarefa. E a gente vai ver que a maternidade é uma missão, além de tudo. Mas estas mulheres merecem compreensão. Nós, enquanto espíritas, precisamos olhar esta mulher com indulgência, sabendo que é um ser que, infelizmente, pode ter errado naquele momento, mas que ela merece o nosso respeito e a nossa atenção. Todos nós, depois de tudo que a gente viu aqui, será que todos nós estamos prontos para amar? Nós vimos que vamos passar por processos de sentimento, de aperfeiçoamento para desenvolver realmente aquele amor. Então, o amor, ele é conquista do espírito maduro. E o que é isso? Aquele espírito que já passou por outras experiências e aprendeu. Será que nós estamos maduros ou estamos na caminhada? Será que nós estamos no começo, mais perto do começo ou mais perto do final, digamos assim? Nós ainda estamos engatinhando, desenvolvendo virtudes. Joana de Ângeles, no livro Homem Integral, diz que o amor é uma conquista do espírito maduro. Quem abre a boca para dizer eu amo imensamente, amo completamente, será que de fato ama ou está aprendendo a amar? Porque ela diz que é um espírito maduro. Eu posso falar por mim, não sou um espírito maduro. Eu estou na minha caminhada, como acredito que todos estão, cada um dentro do seu grau, do seu tempo, que conquistou suas virtudes ao passar das reencarnações, mas ainda não estamos maduros. Quem já desenvolveu, mas existem, logicamente, espíritos entre nós que já desenvolveram esse amor.
que já estão tão maduros, e a gente vai ver lá no final exemplo desses espíritos. Mas falando de nós, que ainda somos aprendizes, que estamos nessa casa aprendendo um pouquinho mais para pegar esse conhecimento e botar no nosso dia a dia, a gente ainda está engatinhando. Podemos dizer que amamos, mas de fato a gente ainda está aprendendo a amar. Então o amor é uma conquista do espírito maduro, psicologicamente equilibrado. Usina de forças para manter os equipamentos emocionais em funcionamento harmônico. Será que a gente já consegue negar a si mesmo e se doar completamente de uma forma plena a alguém? Ou a gente primeiro vai pensar na gente para depois pensar no outro? É isso que Joana fala. De fato, muitas mães pensam primeiro nos filhos do que nelas. Quantas mães... Antigamente era assim. A mãe primeiro dava banho nos filhos, arrumava tudinho, para depois ela se arrumar, quando tinha tempo, né? Quando tinha tempo. De qualquer jeito. Hoje em dia, falando da questão material que a gente viu anteriormente, a gente assistiu uma imagem. Hoje em dia as mães vão se arrumar tranquilamente, porque tem uma pessoa que cuida, que dá banho, que arruma. Não tem a babá, né, a cuidadora. Então a mãe não se preocupa com esse cuidado. Então ela tem mais tempo para se cuidar. A gente viu uma imagem de uma pessoa famosa na rede social, e ela vinha saindo para uma festa muito bonita, muito arrumada, junto com o seu marido, e a filhinha também linda. E ela desceu do carro, a mãe mais preocupada com a roupa, mais preocupada com o cabelo. A criança estendeu a mão para a mãe pegar. E não foi a mãe que pegou, foi a babá. Eu vi um dia dele ontem. Não é isso? Então, naquele momento, a criança queria quem? A mãe. Mas ela teve a referência ali, ela não deixou de receber o amor, ela recebeu a babá. Não é isso? Só para a gente falar um pouquinho mais. Então, é um exercício evolutivo, a gente falou muito nisso. Não vai ser como ligar uma televisão. Vão ser etapas, vão ser processos, vai ser uma construção, que nem uma criança que engatinha, daqui a pouco está andando, daqui a pouco está correndo. Assim mesmo é essa relação do amor. Os laços, depois que são formados, são inquebrantáveis. Eles não se acabam com o tempo, não se acabam com a morte, que não existe. Depois que realmente aprende-se a amar e cria-se esse vínculo, esse laço de amor, ele não se quebra mais. O amor não se instala de um para outro momento, tendo um curso a percorrer. Apresenta os indícios da amizade, que desperta interesse por outrem e se expande para a ternura em forma de gentileza, para consigo mesmo e para com aqueles que se direciona. Então, Elizabeth, ela diz que são etapas. Primeiro o interesse, a ternura, a gentileza, ela vai traçando, né, o que a gente deve, vai desenvolvendo até chegar de fato no amor. E o amor como missão, que a gente estava falando. No livro O Espírito da Verdade, André Luiz diz para as mães: sois vasos eleitos para a luz da reencarnação. Por maiores que se façam os suplícios impostos à vossa frente, não recuseis vosso augusto dever, nem susteis o hálito do filhinho nascente, esperança do céu, a reportar-vos no peito. Não surge o berço em vosso coração por acaso. Mantende-vos, assim, vigilantes e abnegadas, na certeza de que muitas vezes cipoais e espinheiros são vossa herança transitória entre os homens.
todas vós sereis amparadas e sustentadas pela bênção do amor eterno, sempre que marchardes fiéis à excelsa paternidade da providência. Então, a maternidade não é uma tarefa fácil, como diz pra gente André Luiz. Muitas vezes, como ele falou, né? Cipoais e espinheiros. Quantas vezes a mãe tem que se calar para evitar uma coisa maior? A mãe deixa de fazer coisas para ela, para o filho. Realmente é uma vida de abnegação. É uma vida de dedicação. Não é fácil. Mas, será que essas mães estão desamparadas? Ele diz que não. Todas vão ser amparadas, sustentadas pela bênção de Deus. Assumir compromissos na paternidade e na maternidade constitui engrandecimento do espírito, sempre que o homem e a mulher lhes compreendem o caráter divino. Receber encargos desse teor é alcançar nobres títulos de confiança. Por isso, criar os filhos e aperfeiçoá-los não é tão fácil. Difícil. Mas nenhuma mãe está desamparada, viu? Nem um pai, nenhuma mãe. A maternidade humana é mais do que um fenômeno biológico. Trata-se de uma experiência iluminativa e libertadora para a consciência. É realmente, como foi visto lá no início, né? A mãe que aproveita esta oportunidade para desenvolver esse sentimento, ela vai dar um pulo enorme no seu progresso enquanto espírito. Porque ela vai superar o egoísmo, vai desenvolver valores morais expressivos e o amor vai se encarregar de dirimir, de diminuir essas dificuldades. Chegando perto do final, trouxe duas imagens para que a gente possa identificar nessas duas mulheres. Uma que gerou o nosso irmão maior, Jesus. E a outra, Madre Teresa de Calcutá, que não gerou em seu ventre, mas que amou tanto quanto Maria. E a gente trouxe uma historinha do que aconteceu na vida desta mulher. Em um certo momento, Madre Teresa ela estava sendo gravada, filmada por um repórter, no momento que ela estava dando um banho em um dos doentes, e eles falam leprosos, né? Aquelas pessoas com hanseníase. E o repórter disse assim: nem por $1 milhão eu daria banho no leproso. E a resposta dela foi a seguinte: o Senhor não daria banho a um leproso nem por $1 milhão? Eu também não. Só por amor se pode dar banho a um leproso. Que a gente veja aqui que não é necessário ser mãe para desenvolver esse sentimento. Como a gente falou, que já existem espíritos tão elevados, que provavelmente foram mães que reencarnaram, que tiveram seus filhos, que já desenvolveram esse amor, mas que nesta encarnação não necessitam gerar do seu ventre para desenvolver um amor tão grande quanto o de Maria. Está pertinho do final. E a mensagem que eu quero deixar para todos nesta noite é que cada um, dentro do seu processo evolutivo, aprendendo em cada encarnação, desenvolvendo aqueles sentimentos como a humildade, a brandura, vamos chegar no momento em que, de fato, vamos amar. Porque, como já disse Leon Denis, no problema do ser, do destino e da dor,
Todos nós, gente, fomos criados por Deus, que é puro amor. A alma, dissemos, vem de Deus, criada por amor, criada para amar. Então, parabéns. Foi no dia 11 de maio, mas a gente quer dar os parabéns a todas as mulheres que tiveram seus bebês que geraram. Aquelas que, como Teresa de Calcutá, não geraram, mas que amam tanto quanto Maria. Que Deus, nosso Pai, ilumine a todos nós nesta encarnação e em todas as que virão. Porque a gente está aqui aprendendo, disposto a se melhorar para cada vez mais amar e chegar mais próximo daquele amor sublime, que é o amor de Deus. Muita paz para todos. Depois de todos esses esclarecimentos e de tanto aprendizado, só nos resta agradecer ao Pai de infinita bondade e misericórdia, Mestre amado, nosso modelo e guia, espiritualidade amiga da Casa de Tamandaré. Agradecidos estamos. Agradecemos também a nossa irmã Amanda pelas reflexões trazidas nessa noite. Agradecidos estamos por mais uma vez estarmos aqui, aprendendo um pouco mais hoje, tendo a certeza que o maior amor de mãe é uma conquista espiritual. Nós, mães, avós, tias, madrinhas, que desenvolvemos o papel de mães, que pedimos para desenvolver mais e mais esse amor maior, o amor que Jesus nos ensinou, na certeza do fortalecimento dos laços familiares, pois estamos na família que precisamos para a nossa evolução. Que voltemos aos nossos lares, emanados em Tua luz, Pai amado. Que Jesus nos abençoe sempre. Assim seja.